Olá pessoal, tudo bem? Um abraço a todas, mais nada. Tudo de bom a todos. Pessoal, professor Nelson Fuirini Júnior, do canal Nelson Fuirini, Eletrotermofototerapia. Pessoal, entre no canal Nelson Fuirini, se inscreva, tá, no canal. A partir daí você consegue entrar no meu site, nelsonfuirini.com.br, onde nós vamos encontrar todos os cursos de eletro de baixa, média, laser, termoterapia, inflamação neurogênica, fase inflamatória, regeneração tecidual. Esse vídeo é um vídeo que vai ficar aberto, esse vídeo aqui, no YouTube, esclarecimento, né, dando um certo esclarecimento com relação a um tipo de aplicação que a gente usa em coluna vertebral, usando o TENS. Então, quando eu quero fazer uma aplicação de TNS em dores da coluna vertebral, existe uma técnica que a gente chama técnica de menor resistência. Essa técnica é interessante vocês prestarem atenção. Tem alguns detalhes, tem um vídeo mostrando como a gente faz essa técnica e como ela deve ser abordada. No final a gente faz uma discussão, ok? Então vamos lá. Técnica especial para aplicação de TENS nas algias da coluna vertebral. Então vamos lá. Como achar os pontos de menor resistência à passagem da corrente elétrica numa aplicação TENS? O pessoal tem maneira de ligar o TENS, tá, dói aqui, coloca o eletrodo do outro lado, achando que está tudo certo. Não, tem formas para você localizar os pontos de menor resistência que você vai fechar o circuito com maior facilidade. Essa é a grande vantagem. Essa técnica visa a melhor aplicação do TNS na região da coluna vertebral. Membros inferiores e membros superiores, a técnica não existe. Você coloca os eletrodos, de preferência o preto, sobre o ponto de referência de dor e o vermelho na periferia, tá ok? Mas a coluna um pouco diferente. O que são os pontos de menor resistência? São pontos onde as vias sensoriais estão mais próximas da superfície do corpo. Portanto, permite o fechamento do circuito sem grande resistência à passagem da corrente elétrica. Bom, se não tem grande resistência, você vai precisar de menos intensidade de corrente para atingir um limiar bom de sensorial e de estimulação da liberação de endorfina e encefalina. Ok? Então vamos lá. Muitas vezes são confundidos como pontos de acupuntura, mas isso não tem confirmação nenhuma. E não é essa técnica a forma de localizar os pontos de acupuntura. Não é assim. Isso aqui é para achar pontos de menor resistência da área álgica. Ok? Então não tem nada, a pessoa, isso aqui eu acho os pontos de acupuntura. Não, você está achando os pontos de menor resistência à passagem da corrente elétrica. Isso é importante deixar claro. Como realizar essa técnica? É muito simples. Tem alguns detalhezinhos. Então vamos dividir aqui. Primeiro, isso serve para a região da coluna vertebral. Ponto. 2, colocar o eletrodo vermelho. Então, sempre que você pega um eletrodo de TNS, ele pode ser da mesma cor o fio, mas tem uma ponta que é vermelha e uma ponta que é preta. Então, isso tem uma certa importância técnica. Eu explico isso lá na aula de TNS. Colocar o eletrodo vermelho em uma região da coluna onde não existe dor. Então, a dor é na região lombar, você põe na região dorsal esse eletrodo. 3, colocar o eletrodo preto na palma da mão e fechar a mesma. Então, você pega aqui, coloca o eletrodo aqui, nessa posição aqui, ó, e fecha a mão. Então, você segura o eletrodo aqui, ó. Você fecha a mão e segura o eletrodo. Muita gente põe um pouquinho de gel aqui para você fechar o circuito do eletrodo, né, e ficar mais ou menos o fio como fosse meu dedo. Tá, ok? Então o fio é colocado aqui. Fecha a mão, você vai explorar com o dedo indicador. Continuando. Com o dedo indicador, coloca-se a ponta do mesmo numa área onde o paciente não tenha dor. Então você vai numa região da coluna vertebral, que não tem algia nenhuma, tá? E você põe o dedo naquela região, tá? Calibre o TNS com o T na ordem de 200 microsegundos e uma frequência próxima de 40, 45 Hz.
Em seguida, subir a intensidade até o paciente relatar um formigamento claro e tolerável onde você está colocando o seu dedo indicador. Você também vai sentir o formigamento, mas você não é referência. A referência é o paciente. Quando ele fala assim, ó, estou sentindo um formigamento claro e tolerável. Ok, você está pronto para fazer a palpação. Com esse dedo, ir para a área de dor e procurar quais são os pontos onde esse formigamento é ampliado e marcar os principais pontos com uma caneta hidrocolor ou uma caneta qualquer. Então você vai no ponto, a hora que eu falo assim, ó, aí formiga mais, você marca. Aí formiga menos, é igual onde estava. Não, aí formiga. Onde o paciente relatar que tem um formigamento, um comichão maior, ele é um ponto de menor resistência. E você vai selecionar 2 pontos que o paciente sente a maior intensidade da corrente naqueles pontos. Aqueles pontos são os pontos de menor resistência. Continuando. Terminando a inspeção, selecione 2 principais pontos e coloque sobre esses pontos o polo preto e o vermelho na periferia do polo preto. Ou seja, 2 canais, 2 pretos e 2 vermelhos. Você fecha a área. 8º, aumenta a intensidade até o paciente referir uma sensação perfeita e tolerável do TNS. Então, esses são 8 pontos que vocês têm que prestar atenção. Eu vou mostrar em vídeo como a gente faz isso. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Diante dessa discussão, vamos ver a prática da mesma, tá ok? Nós vamos simular uma situação pegando a lombar, essa região da lombar aqui. Essa seria a área de interesse nosso. Eu vou fixar um eletrodo vermelho, numa área que não tem dor com certeza. Nossa área de pesquisa é aqui, nós estamos simulando. Eu vou colocar um eletrodo aqui. Eu vou colocar um T perceptível, eu gosto de usar um T na faixa de 135 micro, tá? Já tá. E vou pôr uma frequência aqui, em torno de 40 Hz aproximadamente. 35, 40 Hz. Isso é aleatório. Eu vou pegar isso aqui, vou colocar um pouquinho de gel aqui na palma da minha mão, tá? Normalmente a gente usa, se o aparelho meu estivesse do lado direito, eu usaria a mão esquerda. Como o meu aparelho está do lado esquerdo, eu vou usar a mão direita com pesquisa, porque eu tenho que ter uma mão para poder mexer no aparelho. Tá? Então, a partir desse momento, o meu dedo, ou eu sou o eletrodo. Então, eu vou pôr o dedo nela aqui e vou subir a intensidade. Até ela sentir alguma coisa. Na hora que ela sentir alguma coisa, ela me fala. Está sentindo? Agora. É perceptível. Bem perceptível. Tá. Passou. Então eu achei numa área que ela não tem dor nenhuma. Eu achei, se eu colocar o dedo, ela sente formigamento do TNS. Dá uma frequência em torno de 30, 30 Hz. Aí eu vou para a área de dor. E vou achar os pontos de menor resistência. Então, eu já vou pegar uma caneta, não precisa ser essa, né? Mas uma caneta que eu possa marcar. Vamos pôr, a pesquisa nossa seria aqui. Eu vou pôr o dedo aqui. Sente formigamento? Igual em cima? Mais. Esse lado? Não tanto. Então, nós temos um aqui que parece que é maior. Então, já de cara eu coloquei, faço uma pontinha. Baixo, não tanto. Não tanto. Não tanto.
Sempre baixinho. Esse é forte. Esse é forte. Coloquei o dedo primeiro. E aqui? E aqui? É forte, mas não tão forte quanto esse. E vou pesquisando. Forte. Tanto quanto esse? É. Achei mais um ponto. Esse lado? Não. 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 Tá. Achei 2 pontos. Esses são os pontos de menor resistência. Agora, tem alguém aqui. Vai passar desse lado aqui. Dá a mão para mim. Põe o dedinho lá naquele ponto que eu senti. Esse? É. Sem medo. Você vai sentir um formigamento. Um choque. Por que fica mais forte quando ela põe a mão? Porque ela tá pondo a mão, em vez de pôr a ponta do dedo, ela tá pondo o dedo quase inteiro. Só ponta. Entendeu? Põe no outro azulzinho ali. Pode pôr com mais vontade. Agora põe em outras regiões do corpo. É igual? Você não quer dizer nada, é o paciente. Terapeuta. Eu perguntei para a paciente. Não é igual. É igual. Tá? Então, vamos. Vem. É. O pessoal que mais perturba na aula. Dá a mão para a Branquinha. Isso. Põe o dedinho nela. Põe o dedo sem medo. O que o terapeuta sente não está valendo nada. A referência do paciente. Nós sentimos o formigamento. E se a gente for fazer uma fila enorme aqui, todo mundo, nós somos condutores. Tá? Tá sentindo? Tudo bem? E agora? Põe o dedo. Mas eu dei a mão, sentiu? Então veja, eu posso colocar numa mão e pôr no outro dedo. Não tem problema nenhum. É que você tem uma sensação aqui na mão e no outro dedo, 2 sensações. Então, você põe só um. Tá ok? Bom, você percebe que esse ponto é um ponto legal, esse é um outro ponto legal. E é isso, nós não achamos mais nenhum ponto interessante. Isso é achar ponto de menor resistência. Isso não é ponto de acupuntura. Se eu fosse fazer uma aplicação nela, eu colocaria o quê? Eu colocaria um eletrodo preto em cada ponto desse daqui e usaria 2 canais. Pus um preto aqui, um vermelho aqui, um preto e um vermelho aqui. E fecharia essa área aqui como se fosse área de referência de estimulação. Tá ok? Então, o mais interessante de tudo, tá? O mais interessante é você acha pontos onde o acesso da corrente está facilitado. Isso vale para a coluna vertebral inteira. Isso é uma boa aplicação. Embora esses pontos são que você trabalha em cima de coluna vertebral. Em extremidades não vale, não é tão interessante você fazer isso. Tá ok? Alguém tem alguma... o joelho sempre a pessoa vai localizar um ponto de dor. Né? Em coluna que a dor é mais difusa, dói essa área aqui, né? Não tem uma localização perfeita. Então a gente... Ok, pessoal. Então é um videozinho interessante, né? E a gente tem uma preocupação em mostrar para os alunos que existem formas de aplicação mais interessantes e mais efetivas. No caso aí, nesse tipo de aplicação em coluna, pega da coluna cervical, dorsal, lombar, é interessante você achar os menores pontos de menor resistência. Você faz uma aplicação muito mais localizada, muito mais efetiva. E a resposta sempre é muito interessante, né?
Embora o TNS não adianta só o acesso, nós precisamos acertar a frequência, conhecida com a frequência da despolarização das fibras amelínicas. Mas isso é uma técnica que nos ajuda muito, uso no meu dia a dia isso aí, todas as aplicações que eu tenho aqui, em problema de coluna crônico, né, onde eu preciso usar o TNS como forma de aliviar a dor, para melhorar a qualidade de vida do paciente, essa é a técnica que eu mais uso, tá? Uso com 2 canais, muitas vezes se eu achar um ponto só, um canal só. Mas é uma técnica bastante interessante e vale a pena investir sobre isso aí. Ok? Dúvida? Lá no canal, no telefone do WhatsApp ou no meu e-mail, né? nelsonfuerini@yahoo.com.br. Estaremos sempre prontos para ajudar no que for necessário. Entre no canal, se inscreva, acesse, tenha contato direto com a gente. Vai ser um prazer enorme ter vocês como inscrito no nosso canal. Tá? Um abraço, muito obrigado.